Olá, seja bem-vindo à Fórmula da Auto-Hipnose. Nesse vídeo você vai aprender a estratégia da história transformacional. É essa estratégia que você vai fazer 10 minutos por dia para reprogramar o seu subconsciente. Então, ela se baseia em um princípio científico que você já sabe. O subconsciente não sabe diferenciar uma experiência real de uma experiência imaginária. Então, de certa forma, nós podemos enganá-lo criando uma experiência imaginária para que ele processe aquela emoção como sendo real e dessa forma reprograme a sua percepção. Essa é uma técnica que, na verdade, nós utilizamos até de forma natural. Por exemplo, quando tem uma criança e você quer convencê-la a fazer uma determinada coisa, talvez ela tenha algum tipo de medo, você pode falar para ela, olha, imagine que existe um campo de força ao seu redor que te impede de ser machucado. Ou imagine que essas verduras vão te dar super força e você vai ficar igual o Hulk. Ou seja, nós utilizamos uma linguagem imaginária, nós utilizamos essa história fictícia para induzir o subconsciente da criança e modificar o comportamento dela. E claro, quando nós somos adultos, nós esquecemos de utilizar o poder da nossa imaginação para controlar a nossa mente. E hoje você vai reaprender como utilizar a sua imaginação para condicionar o seu subconsciente e reobter o controle sobre a sua vida e sobre os seus comportamentos. Primeiramente, vamos começar. Qual é o seu objetivo inicial? O que você quer alcançar com a auto-hipnose? O que você quer reprogramar em sua mente? Qual é a ideia que você precisa modificar? Por exemplo, talvez você tenha medo de falar em público. Vamos usar esse como exemplo. Você tem medo de falar em público. Você quer ser uma pessoa mais confiante, uma pessoa que tem facilidade em falar em público, que é mais espontânea. Ok, então como é que nós vamos fazer isso? Primeiramente, para essa técnica é necessário entrar em transe. Como que você vai fazer isso? Existe uma técnica de respiração diafragmática que estimula o nervo vago. O nervo vago ele é o principal responsável por controlar as nossas funções simpáticas e parasimpáticas. Então, quando você estimula ele, você consegue um nível de relaxamento muito mais intenso do que o normal. Eu vou te mostrar exatamente como você vai fazer isso agora. Feche os olhos. Respire profundamente. Agora, solte o ar pela boca bem lentamente. Isso. Mais uma vez. Inspire. Solte o ar bem lentamente. Mais uma vez, inspire. Solte o ar lentamente. Perceba que enquanto você faz isso, uma sensação de relaxamento vai se espalhando pelo seu corpo. Isso é devido à estimulação do nervo vago. Então essa é uma forma que nós podemos utilizar para amplificar a nossa atenção ao momento presente e entrar em transe. Agora, depois que você conseguiu relaxar o seu corpo e mente, e está mais susceptível e sugestionável, é hora de contar uma história imaginária para si mesmo que vai transformar essa experiência. Por exemplo, você tem medo de falar em público, né? Ok, então vamos para algumas dicas iniciais. Sempre utilize, na hora de contar a sua história, a segunda pessoa. Conte a história como se você estivesse falando com outra pessoa. Por quê? É um erro muito comum as pessoas tentarem fazer auto-hipnose e darem autossugestão utilizando a primeira pessoa. Por exemplo, ela fala, eu sou confiante. Quando você fala eu, a palavra eu, ela está associada ao conceito de ego, a conceito do racional, do cérebro consciente. Então, quando você fala eu, automaticamente o seu cérebro consciente já sabe que essa sugestão é uma mentira. Então, ele bloqueia a sugestão para não deixar que ela acesse o subconsciente. Então, você tem que ultrapassar o senso crítico. Para ultrapassar o senso crítico, você tem que falar na segunda pessoa. Você
pode se tornar autoconfiante. Então, sempre que você quiser se dar sugestões, utilize a segunda pessoa, você. Outra coisa, a nossa memória visual ela é mais fraca do que a nossa memória espacial. Por exemplo, se você fechar os olhos, você consegue se lembrar da posição das coisas na sua casa. Eu tenho certeza disso. Então, por quê? Porque a memória espacial, a memória que você se movimenta, o lugar onde você se movimenta sempre, ela é gravada no subconsciente com uma clareza maior, digamos assim, do que a memória visual. Então, é necessário, sempre que você for contar uma história auto-hipnótica para si mesmo, estabelecer um lugar diferente onde esse processo está acontecendo. Outra coisa é utilizar aquele princípio que nós já falamos, que é a linguagem dos sonhos. Tem que acontecer alguma coisa surreal, tem que acontecer alguma coisa totalmente diferente da realidade, pois é isso o que vai fazer o impacto no seu subconsciente, é isso que vai chamar a atenção do seu subconsciente. Então nós vamos pensar como era a sensação antes da transformação, o que vai acontecer que vai transformar a sua percepção, o que de surreal, de imaginário, de incrível pode acontecer para transformar a sua experiência e como você vai se sentir posteriormente aquilo. Por exemplo, no nosso exemplo, nós estamos falando com uma pessoa que tem medo de falar em público. Então, como seria essa história transformacional? Você pode dizer algo como: imagine que você está em uma palestra. Você foi convidado para palestrar e está diante de muitas pessoas. E você começa a sentir aquele medo de falar em público, como se algo travasse na sua garganta e o seu pensamento não viesse de forma clara o suficiente para que você consiga escorrer sobre o assunto. Então você se sente inseguro. Você se sente inseguro. E acontece que olhando para o microfone, você percebe que ao lado tem uma pequena mesa com algumas pílulas. Essas são pílulas vermelhas e nelas estão escrito acabar com a timidez. Ou seja, são pílulas experimentais que foram inventadas para acabar completamente com a timidez. E basta que você tome uma para sentir o efeito imediatamente. Então, sem pensar, você vai lá, pega uma dessas pílulas vermelhas, sente o tamanho dela, coloca ela na boca e engole. No momento que você engole, você começa a sentir alguma coisa transformando o seu corpo, como se a energia estivesse brotando dos seus pés e subindo pelas suas pernas, subindo pelo seu corpo até a sua cabeça. Uma energia forte, segura e confiante, te tornando uma pessoa confiante. Você pode perceber o seu movimento e a sua voz se transformando a partir desse momento. Você se torna mais confiante. Isso. Agora você se sente uma pessoa confiante. Como se sente uma pessoa confiante? Isso. Muito bom. Então veja que nós criamos uma história imaginária onde a pessoa entrou em um lugar imaginário, por exemplo, uma palestra onde tinha outras pessoas. Ele se sentiu inseguro, teve medo de falar, mas aí alguma coisa surreal aconteceu. Qual foi a coisa surreal? Ele encontrou essa pílula mágica. A partir do momento que ele tomou essa pílula mágica, algo começou a acontecer no seu corpo e a percepção foi se alterando até que ele se tornou mais confiante. Isso. Agora que você está sentindo essa transformação de energia, de percepção, essa confiança, nós vamos estabelecer uma âncora. A partir de agora, você diz para si mesmo, a partir de agora, toda vez que eu estiver em uma situação social, então irei sentir confiante. Toda vez que você estiver em uma situação social, você irá sentir confiante. Lembre-se sempre de utilizar a segunda pessoa. Segunda pessoa. Quando estiver em uma situação onde tenho que falar em público, então você irá se sentir confiante. Isso. Muito bem, estabelecemos uma âncora. Nós vamos estabelecer agora também uma âncora futura. O que é uma âncora futura? Uma projeção. Apenas visualize nesse momento como um túnel do tempo. Lá na frente você pode ver o seu futuro. E nesse futuro você consegue se ver realizando uma oratória perfeita. Você está confiante na frente do público, falando de forma clara, concisa e confiante. Ou seja, você vai visualizar
o objetivo que você tinha inicial realizado. Você vai visualizar como se você já tivesse completado aquela tarefa. E no futuro, aquele problema já foi corrigido. Então você está vendo o futuro onde aquilo já é uma realidade. Ok. Então, o que nós podemos fazer para reforçar essa programação subconsciente é repetir essa mensagem várias e várias vezes. Quanto mais você repete, mais o seu subconsciente vai ter facilidade em gravar essa informação. Então, uma dica que eu dou para facilitar, principalmente se você não tiver uma criatividade muito fértil, é antes conte uma história para si mesmo. Então você vai olhar esse mapa mental e vai respondê-lo, vai escrever no papel. Qual é o seu objetivo? Escreve no papel. E qual é a história que você vai utilizar para reprogramar para alcançar esse objetivo? Escreve no papel. Então você pode ler essa história e gravar o áudio no seu celular. Dessa forma, isso vai te permitir escutar essa história sempre que você quiser, várias e várias vezes. Isso vai reforçar ainda mais a sugestão e vai permitir que a transformação ocorra mais rapidamente no seu subconsciente. Você pode repetir essa história para si mesmo todos os dias. Então, bem legal, não é mesmo? Essa é uma estratégia extremamente poderosa e essa é a estratégia que você vai aplicar 10 minutos por dia, no mínimo. Apenas 10 minutos são essenciais para que você cause uma mudança verdadeira no subconsciente. Você já sabe que é o subconsciente que controla o seu comportamento. Então, quando você consegue alinhar o seu subconsciente ao seu objetivo, fica muito mais fácil, porque o cérebro vai usar todos os recursos mentais disponíveis para fazer com que você alcance essa meta ou objetivo. Bem legal, não é mesmo? Então, vamos começar a praticar. Eu quero que você coloque aí nos comentários qual é o problema que você quer resolver e qual é a história transformacional que você está usando para reprogramar a sua mente. Escrevam aí nos comentários qual é a história, que isso vai facilitar para que outras pessoas possam identificar também, né, se alguém tiver o mesmo problema que o seu, para vocês perceberem quais são os tipos de histórias que estão sendo criados, o que pode ser feito para intensificar ainda mais o poder da sua história transformacional e da sua auto-reprogramação mental. Valeu? É isso aí!